Estamos no segundo bloco do Entrevista na Beira do Rio, aqui pela JPTV, no Cais do Porto de Montenegro, no Porto das Laranjeiras, e a entrevistada é Arlete Oliveira de Souza. Arlete, tu tiveste uma participação na Rede Ferroviária Federal, né? Como é que foi isso? Sim, meu pai era ferroviário. Aqui em Montenegro ele é ferroviário? Na época de Montenegro, ele era ferroviário em Montenegro. Aí depois, quando ele foi para Porto Alegre... Sim, ele chegou a atuar lá na antiga estação? Na antiga estação. Você tem boas lembranças da antiga estação? Sim, eu lembro que eu morava na beira dos trilhos, ali em cima, onde formava o triângulo para Caxias, e a locomotiva ia até lá, então pra gente tinha até a cooperativa fazer compras. A cooperativa era em frente onde a estação da cultura? Exatamente. No museu, ali né? O museu, Vocês faziam compras ali, então? A gente fazia as compras ali. E eu tinha uns 10 anos, eu embarcava na locomotiva, eles manobravam, embarcava e descia na estação, ia lá fazer as compras que eu tinha que fazer, pegava outro trem e vinha para casa. Que espetáculo. Então eu tenho muitas recordações, andar de trem, viajar, fui a Uruguaiana uma vez, de 24 horas de viagem, né? Nossa de trem. Aí eu já tinha uns 18 anos. Como é que foi o teu ingresso na rede ferroviária? Pois é, eu tinha ido para Porto Alegre e ganhei o curso de técnico de segurança do trabalho de uma empresa e logo em seguida deu o concurso. Meu pai queria que eu fizesse, mas não vou fazer, só tem homem lá, né? Eu já tinha sido barrada na Copesul, não aceitaram a minha inscrição na época porque eu era mulher. Ah, é? Isso foi em 70. Logo que, não lembro a data, se foi 80, que entrou a Copesul, né? Que eu tentei fazer o concurso, não me aceitaram porque eu era mulher. Mas aí tudo bem, aí passei no concurso e passei a trabalhar em Porto Alegre. Nessa época eu era casada, morava em São Leopoldo e voltava todo dia para Porto Alegre. E qual era a tua função? Técnica de segurança do trabalho. Certo. Né? Eu me especializei na área de combate a incêndio. Certo. E como é que aplicava isso na questão dos trens, da linha férrea? Bueno, a gente fazia treinamento de prevenção de acidente, treinamento de primeiros socorros, treinamento de combate a incêndio. Chegaste a atuar num desastre? Muitos. É mesmo? O último, antes de eu me aposentar, foi em Vacaria, entre Vacaria e Jabuticaba, que 2 trens se chocaram, morreram 3 colegas meus. E nós, para mim, né, eram meus colegas, mas para mim era uma aventura, né? Porque a gente passava dias e dias no meio do mato, apagando fogo lá, porque deu dentro de um túnel uma caloria de 1.500 graus. Vieram bombeiros de Porto Alegre, de Vacaria, de Lages, foi muito grande o incêndio. Pro leigo a gente vê que é tão difícil um trem se chocar contra outro, porque são trilhos diferentes. Falha humana ou falha mecânica? Falha humana. Falha humana. Que não são exatamente trilhos diferentes. Dentro das estações tu tem os vários trilhos para manobra, mas no espaço entre uma estação e outra só tem um trilho. Se esse aqui não se comunicar direito com aquele de lá, os trens, como aconteceu nesse caso, os trens se chocaram. Então o responsável pela mudança ali não fez certo? Não foi isso? Não foi isso. O que Ele estava fazendo o trabalho dele. O problema foi onde a liberação, por exemplo, chega um trem aqui, aí esse agente de estação liga para outra estação. Como é que tá? Tem algum trem para vir? Não. Então libera esse para ir. Não, tem um trem para ir. Então esse aqui fica esperando e vem vindo. Só que houve uma troca de pessoal e aí um não deixou informado para o outro e aí o cara liberou e os trens desceram juntos e se chocaram no meio do caminho. Pior que meia hora antes eles já estavam sabendo que ia acontecer isso. Claro. Aí saiu um helicóptero da base aérea para tentar, mas quando chegaram lá já tinha acontecido. Na década de 70, com o avanço das rodovias, melhor dizendo, né, a ferrovia acabou perdendo força. Depois de 20, 30 anos, 40 anos depois, tentou-se reativar, né, a questão do transporte via ferroviária, incentivar a criação de novas linhas férreas, né? Tu sentiu bastante essa desativação ou essa minimização da importância do trem, Arlete? Com certeza, com certeza. Tu acha que foi um erro estratégico? Foi um erro estratégico. Foi uma estratégia para realmente poder privatizar. Essa é uma coisa do governo, foi feito na época.
Sim. Eu lembro até que um dos presidentes, me parece foi Figueiredo na época, ele estava largando, né, para a democracia, e aí ele foi para a televisão e falou das estradas de rodagem, que eles construíram aquela, e a ferrovia nada, a ferrovia estava sendo sucateada na época. Né? Então a gente viveu isso e sofreu com isso, Claro. porque a gente viu ser sucateado. Bom, vamos mudar de assunto agora. É triste. Tradicionalismo. A Arlete está há 14 anos envolvida com a Semana Farroupilha de Montenegro. É isso, Arlete? Verdade. Quando eu me aposentei, antes de eu me aposentar, eu comecei a dar aula de dança, né, no Acácia. Eu acho que, não me lembro se foi em 94. Aí depois eu me aposentei em 96 e fiquei em Montenegro. Então aí fui ali para Estância, no Estância a gente fazia a Semana Farroupilha, às vezes na praça e tal. Quando foi em 2000, então houve essa puxada lá para o Parque Centenário. Foi positiva essa puxada? Foi muito positiva. Começou a crescer. E vou te dizer uma coisa, seguramente talvez seja a segunda maior Semana Farroupilha do estado. Primeiro Porto Alegre, lógico, né? Claro. E depois nós. Tem gente que já está copiando isso. São Sebastião do Caí já está copiando isso, já está fazendo e muito bem feito, muito bonito até. Né? Mas é muito positivo essa união das entidades, porque antes era um em cada entidade. Né? Um dia em cada entidade fazia. Então hoje não, hoje eles estão juntos e espero que continue, né? Que isso vá por mais tempo. Porque envolve as escolas, tem as oficinas, né? Envolve uma comunidade inteira que gosta disso, de ver essa... Tanto que eu acho que tinha mais ou menos 10 mil pessoas assistindo o desfile aqui. E depois foram para o Parque Centenário. Então eu acho que é muito positivo isso. Qual é a tua função na Semana Farroupilha? Ou ela vem mudando ano a ano? Não, assim, logo que eu entrei, eu não tinha meio uma função. Tanto que o primeiro ano eu desfilei a cavalo, né? Aí a minha égua resolveu fazer aparecer no palanque até, né? Mas eu não caí. Não caiu? Não caí. Aí depois eu passei a narrar os desfiles, que era uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. E como eu tinha aquele extremamente tímida, né? Eu tive que trabalhar muito isso, fazer cursos de oratória para poder chegar a esse ponto. Né? Então, aí eu fui para o palanque, a partir de agora eu quero fazer isso. Então a minha função dentro da Semana Farroupilha é montar o cerimonial de abertura e encerramento, narrar o desfile e também, como não querendo me enaltecer, já me enaltecendo, eu fui uma das criadoras das oficinas dentro da Semana Farroupilha. Na época, em 2001, começaram a criar as oficinas para envolver as escolas. Né? Na tua opinião, quais são as principais virtudes, os principais defeitos da Semana Farroupilha de Montenegro? O que pode melhorar e o que já está muito bom? É muito complicado tu ver isso aí, porque eu acho que está muito bom. E até esse ano, eu acho que foi uma das melhores Semanas Farroupilha que tiveram. Houve uma união muito grande das entidades, né? Todo mundo trabalhou muito bem e eu acho que esse é o caminho, né? Enfim, o que eu vou te dizer? Aos que pegarem, porque agora terminou a nossa gestão, né? Sim. Talvez eu nem vá voltar a trabalhar na Semana Farroupilha. Que venha outro presidente, outras pessoas, outra equipe, né? Porque isso é muito uma questão de confiança da equipe. Alguma das coisas que eu acho que gostaríamos que fizesse, trazer alguns grupos, né? Porque essa comissão sempre valorizou o pessoal daqui. Uhum. Né? Agora, eu não sei, deu o festival também de vocês, eu acho que é muito bom, muito positivo, deve continuar esse festival, né? Só que eu acho que tem que trabalhar um pouco mais para o público, claro, né? Aderir, porque o público sabe que o nosso público montenegro tem uma certa resistência a algumas coisas. Então eu acho que tem que ter bastante mídia e fazer alguns acertos para chamar esse nosso público. A parte campeira foi fortalecida com um incremento aí daquela pista de rodeio lá? Olha, este ano não foi feito nada praticamente.
Era para ter sido feito, parece que não foi feito. Não lembro direito. Tu te envolves mais na artística, né? A minha parte é artística. Eu me envolvo mais no cerimonial, ali no desfile, né? Na parte campeira eu meio que não me envolvo. Tá certo. Arlete, tu tens uma participação também no teatro, né? Com o tio Tony. Pois é, né? Como é que foi isso aí? Há anos atrás, o tio Tony ainda estava aqui, que ele resolveu montar um espetáculo da Paixão de Cristo. Ele chegou lá em casa e disse pra mim assim: Arlete, tu conhece alguém que pode fazer cenário? Eu disse, nessa época, eu disse, não sei, tio Tony, mas eu sou técnico em edificações, quem constrói um prédio, constrói uma fachada, né? Só o diretor dizer. Tá, lá me fui eu, cheguei lá, fiz uma reunião com o diretor disse, eu quero assim, 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 assim. Eu fui fazer. Teve o auxílio do pessoal da prefeitura para serrar madeira, pregar madeira e decorar. Teve mais uma artista plástica também que veio de Bagé, que era amiga do Rubinho. E, enfim, fizemos toda essa montagem que foi muito grande, tu lembra, na época, né? Eram os castelos de 6x6 de altura. A gente fez ele todo, de se montar. E, enfim, aí e o diretor que era o Rubens, adorou o meu trabalho. Né? Então resolvemos contratar para bastante outras coisas. E fora desse trabalho da Paixão de Cristo, tu tiveste outras participações em peças teatrais da Companhia de Teatro do Tio Tony? Do Tio Tony, não. Eu acho que logo em seguida ele saiu. Onde eu trabalhei foi com o pessoal do Parintins, em Bento Gonçalves, onde eles fizeram a Ópera do Vinho. Ah, sim. A Expo Bento, né? Isso, e aí eu trabalhei de contra-regra lá. Que bacana. Foi um trabalho muito bom, eu digo, talvez um dos melhores trabalhos que eu fiz. Tu tivesse também uma participação na televisão, né? Isso, repórter da TVE. E também... Ah, não, a produção Também, da TVE. E também tu tivesse uma participação, não sei se tu te lembras, naquela campanha que foi feita pela TV Cultura em relação ao tarado mascarado, né? Que foi um grande problema que tinha na cidade no início, final da década de 90, né? Isso, eu tinha até esquecido desse detalhe. Fizeste uma encenação, tá lembrada? Bacana isso, né? Eu tinha até esquecido dessa encenação. É verdade, com o tio Tony mesmo. O tio Tony. Com a equipe do tio Tony, né? Com a equipe do tio Tony. Tu, a Bianca, o Anderson Lopes, né? Isso. Por isso que eu perguntei se tu tivesse outra participação com o tio Tony, além da Paixão de Cristo. Mas foi, pra mim. Foi tão dia passando, né? Mas foi legal. Assim, certo. Esse trabalho que é feito do Natal no Morro, lá em Arvorezinha, tu acha que poderia ser trazido parecida aqui para Montenegro, já que nós temos tantas qualificações naturais? A gente pode criar um outro, né? Nós temos o nosso Natal iluminado, né? A gente pode criar, até a gente comentou isso na reunião, de montar um espetáculo agora. Mas só que como está muito em cima esse ano, eu não sei se é possibilidade. Mas a gente tem que fazer uma provocação, né? E a Marte está aí para isso, né? A Marte está aí para isso, para fazer a provocação, para fazer com que o pessoal venha e faça, né? Não que a Marte vai fazer, mas ela está aí para fazer a provocação, para a gente montar esse espetáculo. Tá certo. Arlete, muito obrigado pela presença aqui, poder contar um pouquinho da tua história. Agradeço. Foi uma honra pra gente. A lembrança, e para mim também foi uma honra poder voltar a conversar contigo. A gente trabalhou junto também na produção do programa do Paraguai também, né? Exatamente. A gente ficou um ano trabalhando, Raízes Livres, a gente ficou um ano trabalhando junto, né? Então, eu acho que para mim, assim, tudo é viável. Desafio para mim, tu chega e me desafia, eu tô fazendo. Que bacana. Porque eu acho que é importante tu tentar fazer as coisas, né? Então, e agradeço a lembrança por ter pensado. Eu gosto dessa cidade e acho que a gente tem que fazer, pode-se fazer muito por ela ainda. E a Marte está aí para tentar mostrar que os artistas aqui também têm que fazer alguma coisa. E temos que valorizar as pessoas daqui também, né? Exatamente, principalmente os daqui, porque eles vão ser valorizados lá fora. Claro. Tem a Simone, uma que canta, né? Uma cantora. Sim, Simone Schuster. Ela foi lá pro The Voice, né? E aqui a gente não vê, ela não tem essa valorização aqui. Então eu acho que a gente, essa e muitos outros que a gente vê como artista, né? Ok. Conversamos com a Arlete Oliveira de Souza aqui no Entrevista na Beira do Rio. Até a próxima, pessoal.